Fala aí, pessoal, beleza? Vamos iniciar então aqui falando sobre a parte de elétrica voltada aí para ferrovia, tá? Essa parte é uma parte mais geral, tá? Vamos falar sobre eletricidade, falar um pouquinho aqui sobre átomo, né? As subdivisões do átomo, o equilíbrio elétrico, o átomo positivo e negativo. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Se você não sabe do que eu estou falando aqui nessa aula, assiste a aula anterior que a gente fala um pouquinho, que a gente vai iniciar a falar sobre parte elétrica, tá? Para você que é técnico, isso aqui é o início do início, tá? Da parte elétrica. Mas não que não seja relevante, beleza? Por isso que nós estamos abordando, tá bom? Vamos engatinhar bem aos pouquinhos e depois a gente evolui para algo mais difícil, digamos assim. Não difícil, né? Mas algo um pouquinho mais complexo. Vamos do simples para o complexo, tá? O que é átomo, pessoal? Átomo é a menor partícula de uma substância, tá? Mas que mantém as características essenciais ou originais daquele produto, tá? Então, é a menor partícula, tá ok? Tem algumas experiências aí, né, de fazer a ficção do átomo, mas por hora é aí a menor partícula de uma substância, tá ok? O átomo, ele basicamente é subdividido em duas grandes áreas, tá? O núcleo e a eletrosfera, tá ok? E ele possui três itens aqui que também são essenciais na existência, que é o próton, o elétron e o nêutron, tá ok? Pessoal, o próton, ele é convencionado a se associar a uma carga positiva, tá? O elétron a uma carga negativa e o nêutron a uma carga que é tido como neutra. Não, em tese, se a gente pegar a teoria, não é exatamente essa a definição, mas nós convencionaremos para essa aula, para o nosso aprendizado, estabelecer dessa forma, porque principalmente nos meios mais vulgares, ela é associada para essas formas, tá? Os técnicos, os eletricistas prediais e etc. é associado dessa forma. Se você é um grande especialista da área de engenharia ferroviária, você vai falar, olha, Evaristo, não é bem assim, mas aqui estamos convencionando para explicar para a pessoa leiga, para a pessoa que não tem um conhecimento tão aprofundado. Beleza? Beleza. Beleza. E como que se divide, né, esses três elementos nessas duas grandes partes aqui que nós estamos explicando? Os elétrons, eles ficam contidos na eletrosfera. O que é eletrosfera? São órbitas ao redor do núcleo, onde os elétrons eles ficam contidos e não necessariamente eles estão na mesma órbita, eles podem ter órbitas diferentes. Eles são mantidos nessa órbita pela lógica de atração com o núcleo, tá? O núcleo aqui é onde ficam os prótons e os nêutrons, né, convencionado a uma carga positiva, e os elétrons a uma carga negativa. Quanto mais próximo a órbita do elétron está do núcleo, mais forte é a ligação de atração entre os dois. Quanto mais distante, mais desgarrado esse elétron vai estar do núcleo, justamente pela lógica de atração com o núcleo. Beleza? Beleza. Então aqui está a divisão, tá ok? Explicando o núcleo e a eletrosfera. E aqui a divisão, elétrons, nêutrons e prótons. Beleza, pessoal? Pessoal, via de regra, né, principalmente para se trabalhar, por exemplo, em laboratório, o átomo ele está em situação de equilíbrio, ou seja, equilibrando cargas negativas e cargas positivas. Mas ele pode estar em desequilíbrio, ele pode estar positivo ou negativo, ok? A carga positiva
ela não se altera. O que se altera é a carga negativa, é o elétron. O próton ele não pode sair do átomo, porque o número de prótons, ou, digamos, de carga positiva, é o que define a qualidade ou é o que define a essência daquela substância. É a carga positiva. A carga negativa, ela pode ser retirada e retornar ao estado original. Então, vamos supor que você tem 2 de carga positiva e 2 de carga negativa dentro de um átomo. Isso daqui é uma situação de equilíbrio, ok? A carga positiva, vocês lembram, ela não se altera. O que altera é a carga negativa, é o elétron. Então, a partir do momento que você retira um elétron e fica com 1, você tinha 2, retirou 1, se manteve 1. A carga vai ficar menos 1 negativa. Desculpe, mais 1 positiva, tá? Porque você está tirando o elétron, então ela vai ficar mais 1 positiva. Se você adicionar um elétron, ou seja, o estado original dele é 2, para estar em equilíbrio, e você adicionar mais 1, ou seja, ficar com 3 elétrons, esse átomo ele vai ficar negativo, tá? Então, é assim que ocorre as variações de positivo e negativo proporcionalmente num átomo, ok? A carga positiva, ela não se altera. O que é despreendido de um átomo é a sua carga negativa. E é nela que nós vamos trabalhar, tá ok? Por exemplo, aqui nós temos duas órbitas, né? 2 camadas de elétron. Esses 2 elétrons aqui, eles estão na mesma órbita. E esse aqui, ele está mais afastado do núcleo. A partir do momento que esse elétron ele é desprendido dessa órbita e podendo ir, por exemplo, para outro átomo, essa movimentação é o que é chamado eletricidade. Isso é chamada eletricidade. É a movimentação do elétron da última camada, quando ele é desprendido e ele se movimenta geralmente para outro átomo. Esse é o processo chamado de eletricidade, tá? Enfim, vários motivos podem ocasionar essa retirada, né? As variações gerais, via de regra, podem ser naturais ou provocadas, né? De forma não natural, digamos assim, mas esse é o dito processo de eletricidade, né? Essa movimentação aí dos elétrons livres, tá ok? Pessoal, essa é a nossa aula primeira, que trataremos aí sobre essa parte bem introdutória de eletricidade, tá? Me perdoem o pessoal que é especialista na área e tal, um engenheiro aí que está com uma especialização muito grande, um técnico que é muito aprofundado, mas essas convenções são mais voltadas para o público mais leigo, para quem está aprendendo agora, tá ok? Não que esteja errado, mas uma convenção pequena na teoria, de forma didática para o aprendizado, é totalmente válida na minha análise. Assim eu uso na minha forma de dar aula e tenho tido sucesso. Pessoal, basicamente é isso. Vou fazer um breve comentário de um assunto que me pediram sobre o acidente que ocorreu aí recentemente com um helper na Carajás, né? Pessoal, o que é o helper? O helper, ele é um trem que ele precisa vencer uma rampa, tá? O que é uma rampa? É um morro subindo, na linguagem mais leiga, tá? Então vamos supor que aqui a gente tem uma ferrovia em nível e aqui a gente tem uma rampa para vencer, ok?
o trem ele está vindo aqui, tá? E para ele vencer essa rampa, pode ser que seja necessário acoplar na cauda dele mais uma ou duas locomotivas para ajudar ele a empurrar ele morro acima. Ou seja, dar mais potência para aquele trem, para ele conseguir vencer a rampa. Tá? Ele está aqui em nível, bem tranquilinho. Para vencer a rampa, pode ser que seja acoplado uma locomotiva na cauda do trem para ajudar ele a vencer. E aqui em cima, na hora que ele está em nível de novo ou está numa rampa decrescente, a locomotiva ela é cortada do trem e o trem segue o seu rumo normal. A locomotiva ela é aplicada só no trechinho morro acima, tá? Na rampa crescente, tá ok? E o acidente lá ele ocorreu de qual forma? Ele, no processo aqui de acoplamento antes da rampa, a locomotiva helper, aquela que vai ajudar a empurrar o trem morro acima, aparentemente ela veio numa velocidade muito acima da velocidade de engate. E isso provocou aí um choque da locomotiva com a cauda do outro trem. E esse choque, essa batida, porque ele tem que vir numa velocidade para acoplar e ela seguir. Mas aparentemente veio numa velocidade muito mais alta que a necessária ou que a padronizada. E foi o fato que ocasionou esse acidente. Ok? Eu estou dizendo o que eu avaliei de acordo com as fotos que me encaminharam. Não estou aqui julgando o acidente, não sou o chamado aí dono do acidente. Uma análise bem superficial com base no que eu vi. Aparentemente, houve uma falha da máquina e do ser humano, tá? Tanto o medidor de distância falhou entre a locomotiva e a cauda do trem, quanto o operador falhou por não verificar essa proximidade e essa velocidade muito mais alta que a padrão, tá? Ah, Evaristo, mas pode ter tido uma falha na locomotiva que não permitiu que ele freasse o trem, o freio não funcionou, etc, etc. Ou o trem reduziu a velocidade e provocou choque. Não sei, pode ter ocorrido. Estou dizendo com base no que eu vi nas fotos, tá ok? Então o acidente foi isso, tá? O helper veio numa velocidade muito alta para fazer o engate e provocou o acidente. Pessoal, um acidente tido como um pequeno acidente, tá? Aparentemente ocorreu mais de uma falha no processo. Dificilmente o acidente ele ocorre por um único motivo. Geralmente ele vem precedido de incidentes e na hora da falha, mais de uma coisa falha. Aparentemente falhou tanto máquina quanto ser humano, tá bom? Aparentemente, não estou dando certeza absoluta. Então, basicamente é isso, tá? Um breve comentário, pediram para eu comentar esse acidente, então esse aqui é a nossa análise aí, tá bom? Pessoal, o Brasil Ferroviário e a revista, nós temos como política não divulgar acidente, tá? A gente não divulga acidente a menos que seja algo assim, catástrofe. Aí a gente tem que comentar. Mas acidentes em descarrilamento, abarroamento, esse choque que teve, a gente não comenta via de regra, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que assistiram a aula. Mandar um abraço para o pessoal de Angola que me acompanha. O Wilson, o Paulino, o Mano Catombela. Então, todo o pessoal que me acompanha em Angola é um pessoal muito bacana. Enfim, temos alguns projetos aí em andamento juntos. Também tem um pessoal aí da Argentina e da Colômbia que me assiste muito também, mandar aí um abraço aí para os irmãos, tá bom? E para o público em geral, só para vocês não ficarem com ciúme, tá ok? Então é isso, pessoal, vamos lá, até a próxima, deixa o like, compartilha, manda para aquele seu amigo, se inscreva no canal se não é inscrito e faça os nossos cursos de formação, tá beleza, pessoal? Nós tivemos aí na semana passada a promoção para o curso de operação, tá? Não é da nossa política da promoção, mas nós fizemos isso para o curso de operação. Não sei quando vai se repetir de novo esse período promocional, mas via de regra, nossos preços são padrão, tá ok? Valeu, pessoal, até a próxima, até semana que vem.